Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! Hoje eu vou falar de um tema que é muito discutido na comunidade autista e na comunidade do autismo também, mas que às vezes a gente não para entender e refletir sobre a história desse termo, né, que ganhou assim o mundo do autismo, que é justamente a neurodiversidade. O que é essa neurodiversidade então, né, gente? A neurodiversidade é o conceito segundo o qual as diferenças neurológicas são variações naturais do funcionamento humano. Dessa forma, mais do que um conjunto de déficits, né, como a gente costuma pensar os diagnósticos médicos, principalmente os transtornos neurológicos ou psiquiátricos, essas variações elas são vistas também como uma possibilidade de contribuição para várias áreas do conhecimento, como a cultura, a tecnologia. E pensando nisso, o conceito de neurodiversidade ele rejeita esse rótulo, né, negativo, esse estigma que se dá a condições neurodivergentes, como é o caso do autismo. A neurodiversidade ela engloba diversas formas de evolução, adaptação do cérebro. E para entender um pouco disso, a gente precisa também compreender sobre o modelo social da deficiência, né, gente? Porque o modelo social ele defende que a experiência da deficiência, que hoje não é mais vista apenas como uma lesão que restringe a participação da pessoa na sociedade, mas também como uma interação com as barreiras da sociedade. Então, de acordo com o modelo social da deficiência, a experiência, a vivência, né, dessa condição, ela foi construída de uma forma social também, inclusive com práticas, atitudes excludentes que a gente tem na sociedade. E pensando nesse sentido, o termo neurodiversidade foi criado pela Judith Singer, que é uma socióloga australiana, autista, mãe de uma mulher também autista, em 1998. Para ela, a neurodiversidade ela está para estabilidade social e cultural, como a biodiversidade está para estabilidade ecossistêmica. Então, a origem desse termo, né, ela tem suas raízes no fato de que na década de 90 havia poucas maneiras de conceituar uma deficiência. Uma delas era a psiquiátrica, que a princípio enquadraria o espectro autista, mas que não dava conta de compreender, né, suas nuances, principalmente nos casos de autofuncionamento. Que seriam, né, a gente até nem gosta desse termo autofuncionamento, e também no movimento da neurodiversidade tem uma crítica a esse termo, porque pessoas vivem, né, pessoas não são máquinas que funcionam, né, gente? Mas assim, esse termo do autofuncionamento, ele costuma se referir a autistas que não têm prejuízos cognitivos significativos, nem prejuízos significativos na linguagem também. Quando a Judith Singer vai falar pela primeira vez da neurodiversidade, em um artigo que ela escreveu nesse ano de 1998, ela introduz falando que havia algo estranho, né, na família dela, principalmente na mãe dela. A família dela passou por vários desafios, falências, fracassos, enfim. E a mãe dela era uma pessoa muito difícil de conviver. Ela parecia não perceber, porque era óbvio das relações sociais, ela parecia não se importar mesmo com os outros. Então a Judith Singer, na época uma criancinha, ela culpava mesmo a mãe, né, por esse fracasso que a família dela estava vivenciando. O pai da Judith Singer, à época, chegou antes do divórcio, né, que eles se divorciaram, a levar a mãe para uma série de psiquiatras, mas nenhum chegou a um consenso, né, ou a uma definição do que se passava com ela. Então o pai, né, divorciou da mãe e se contentou, né, em dizer que todo mundo
era diferente em algum grau. Ah, mas a Judy Singer, como uma boa pesquisadora que ela, não se contentou com isso, né, gente? E aí ela teve, pouco depois, a própria filha. E quando a filha dela estava com 2 anos de idade, ela leu um artigo que descrevia as características do autismo e ela viu a filha dela lá. Aí ela foi comentar isso com alguns amigos, vocês já viram, né? Gente quer dar opinião. As pessoas não sabem do que se trata, mas elas querem dar opinião em tudo. Isso é muito comum e naquela época não era diferente. Então eles falaram, né, leigamente, empiricamente, que ela estava projetando a infância disfuncional que ela teve com a mãe na filha dela. Mas a Judy Singer também não se contentou com isso. Eu admiro muito a Judy Singer como pesquisadora, a articulação do pensamento dela, inclusive, porque realmente ela tem esse fôlego de pesquisa e de criar, de mudar o paradigma mesmo. A gente pode criticar tudo que foi feito com o modelo da neurodiversidade depois, mas a articulação da Judy Singer é muito interessante. Mas enfim, voltando a essa história, a Judy Singer ela retornou à academia, né, aos estudos acadêmicos, e ela também observou que à medida que ela ia se especializando, né, nos estudos sobre deficiência, ela tinha medo dessa condição, tinha medo de ela própria, né, se descobrir com alguma deficiência. E mais tarde veio o diagnóstico da filha dela e pouco depois da própria Judy Singer como autista. Antes disso, ela já intuía que havia algo orgânico, não psicológico, que acontecia com a família dela, com a mãe, com a filha, que passou inclusive a ter comportamentos muito similares aos da mãe dela. Então, ela pensava, né, que deveria ter grupos de pessoas, como tem os grupos Movimento Negro, o movimento das pessoas LGBTQIA+, enfim, grupos de pessoas com características parecidas com os que ela convivia com a mãe, com ela própria e com a filha, que pudessem conversar e trocar ideias e dialogar sobre isso. Então, daí surge esse conceito de neurodiversidade, né? Que enxerga os autistas como um grupo social, em que o neurologicamente diferente é uma adição a vários outros grupos, como as pessoas queers, as pessoas de diferentes orientações sexuais, classes sociais, enfim. E pensando nisso, pensando o autismo como um grupo social, a gente vai entendendo até melhor essas necessidades de suporte. O autismo não é uma doença a ser curada, de acordo com esse paradigma da neurodiversidade, que também passou por várias mutações e por várias mudanças mesmo ao longo da história, na maneira como ele foi apropriado e ressignificado. A própria Judy Singer não concorda com tudo isso, ela já deu entrevistas falando que não quer que a neurodiversidade vire mais uma mercadoria, uma coisa assim. Mas essa articulação é muito interessante, porque quando a gente se percebe como um grupo social que tem o direito à vida, a dignidade da vida, a gente se respeita e a gente consegue buscar ferramentas não para ser curado, assim, ou ser consertado, né? Que acho que é uma palavra até mais forte, mas que acaba tendo o mesmo significado. A gente busca ter qualidade de vida e ser a melhor versão, por mais clichê que possa ser falar isso, né, gente? Que a gente possa ser. Então é isso. Hoje foi um vídeo até um pouco diferente. Eu baixei aqui a acadêmica hoje, peguei meus fichamentos, peguei minhas reflexões, mas é porque eu realmente acredito que a gente precisa compreender a história do autismo e todas as controvérsias, claro, e as mudanças que ocorreram, mas a gente precisa entender de onde que vieram algumas coisas para a gente ou concordar ou discordar. E você? O que você acha disso? É favorável à neurodiversidade? Tem alguma crítica? Enfim, pode comentar que vai ser um prazer. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!